Olá amigos, satisfação retornar a essa transmissão com vocês neste sábado. Que alegria mostrar um pouquinho de meditação da Palavra de Deus. Hoje eu quero tratar sobre um assunto muito importante: como ter uma vida cristã vitoriosa. Quando falamos da Palavra de Deus, nós meditamos sobre aquilo que é melhor. Nos tornamos pessoas melhores com a meditação da Palavra de Deus. Como disse um grande piloto de avião chamado Ed Rickenbacker, ele escreveu um livro com o título Eu Ouvi a Voz dos Anjos. Esse homem era um ateu convicto, e um dia ele pegou o avião que ele pilotava, ele colocou 10 pessoas para levar para um local distante 23 mil quilômetros. Abasteceu o avião, tudo foi verificado e ele então iniciou a viagem. Ele, mais 2 tripulantes e mais 10 pessoas que seriam transportadas. No meio do caminho, houve uma tempestade e nessa tempestade os aparelhos do avião ficaram totalmente enlouquecidos. Ed não sabia mais onde ele estava, não tinha mais posição de altitude ou latitude, não tinha mais comunicação com a torre, não tinha mais indicação de combustível, não tinha mais indicação de temperatura, e ele se viu perdido sobre o Oceano Pacífico. Nesse momento, esse homem ficou num desespero tão grande, porque ele pensou: o que é que eu vou fazer? Qual a direção a tomar no meio dessa tempestade? Ele durante 1 hora ficou voando numa direção, tentando encontrar um local para pousar. Foi então que uma das pessoas, daqueles que estavam assim como passageiro, um dos passageiros, se aproximou da cabine, bateu na cabine e disse: capitão, me perdoe, comandante, eu acho que o senhor está perdido. Ele disse: realmente, nós estamos com um problema. O senhor permite que eu faça uma oração? Eu sou evangélico, quero fazer uma oração para que Deus nos ajude. Ed disse: você é evangélico? Eu não acredito em Deus. Então, por favor, sente-se e aguarde para ver onde podemos chegar. Ed deu uma resposta atravessada para aquele homem, ele foi assentar-se, e então quando Ed percebeu, o combustível havia terminado. Ele voou 4 horas sem perceber, não havia indicação nenhuma, até que o combustível acabou e o avião teve que pousar no mar. O avião partiu-se em 3 pedaços. Ed tentou salvar-se, tentando achar um bote inflável que estava no avião, nos destroços. Ele conseguiu achar com a ajuda de um tripulante. Eles inflaram aquele barco rapidamente e aquelas 11 pessoas, porque um havia morrido, aquelas 11 pessoas, eles entraram naquele barco inflável. E agora começaram a navegar à deriva, no meio da escuridão. A chuva caía de forma impiedosa. Ed ouviu aquele homem que ofereceu a oração, dizer novamente: senhor Ed, será que eu posso orar agora? Ele disse com muita raiva: orar para quem e para quê? Nós estamos no meio do mar à deriva, você quer orar? Se Deus tivesse que nos ajudar, e Ele existisse, teria nos ajudado quando estávamos para cair, não agora, quando estamos no meio do mar. E aquele homem evangélico calou-se diante da resposta atravessada desse homem. Quando foi pela manhã, Ed ouviu uma voz dizendo: Ed, olhe atrás de você. Ed acordou, ouviu aquela voz, olhou e ele viu que havia uma caixa assim transparente que estava no avião e que estivera boiando junto do barco. Uma coisa assim sobrenatural. Ed pegou aquela caixa transparente e dentro da caixa havia uma linha de pescar e havia um anzol. Havia esparadrapo e havia alguns medicamentos de primeiros socorros. Ele pensou: deve ser do avião. Mas como isso veio parar aqui? Ed pegou aquilo e com aquele anzol e com aquela linha de pescar ele conseguiu pescar 2 peixes. Ele comeu juntamente com aquelas pessoas aqueles peixes e conseguiu pescar mais 2 peixes. E ele pensou: desse jeito vamos morrer de fome até que alguém nos ache. Quando eles adormeceram já de fome, Ed ouviu novamente uma voz dizendo: Ed, acorde, devagar. Ed acordou lentamente e a voz disse: há uma gaivota sobre a sua cabeça. Pegue e faça dela isca para que você possa pescar mais peixes. Ed acordou, olhou por cima dos olhos
e olhou então e percebeu que acima da cabeça dele havia uma gaivota pousada ali no bote inflável. Ele foi sorrateiramente com a mão e pegou aquela gaivota. Todos acordaram com o barulho que a gaivota fez. E Ed disse: olha, eu não sei como isso aconteceu, mas eu ouvi já 2 vezes uma voz nos ajudando. E a voz disse que deveríamos abrir essa gaivota, comer o que podemos e vamos usar o restante para fazer iscas, para pescar peixes para nos alimentar. E assim durante 18 dias, Ed e aquelas 11 pessoas, eles comeram peixes pescados pelas tripas daquela gaivota, até que um navio os encontrou. Um avião passou, viu os náufragos e passou um rádio para um navio, e o navio salvou aqueles homens. Ed escreveu um livro com o título Eu Ouvi a Voz dos Anjos e tornou-se um homem temente a Deus. Ele disse as seguintes palavras: quando uma mulher se encontra com o verdadeiro Deus, ele tem a maior aventura da sua vida. Você que está nesse momento me assistindo, com certeza tem necessidades em sua vida. Com certeza está se perguntando: será que Deus existe? Pode acreditar com toda certeza. Deus existe e está cuidando de você. Tanto é verdade que Ele pede que nós tenhamos a fé nele, como uma criança tem a fé em seu pai. E Jesus disse: se vocês não se tornarem como criança, nunca verão o reino de Deus. É preciso ter fé inocente. É preciso termos a capacidade de crermos que Deus pode nos ajudar nos momentos mais incríveis que poderemos estar passando nesta vida. Uma mãe que foi buscar uma criança na escola, já era 5h30, estava escurecendo para dar um temporal. A mãe apavorada tentava chegar na escola e o trânsito estava infernal e ela entrava numa rua, entrava em outra. As pessoas que estavam na escola já ficavam com as crianças ali no portão para aguardar os pais levarem os seus filhos. E aquela mãe, em grande desassossego, tentava chegar na porta da escola. O tempo fechou e raios e trovões. Aquela mãe conseguiu chegar na rua da escola e viu que sua menina estava lá na frente. Quando ela se aproximou, uns 200 metros, ela buzinou. E então a pessoa que estava ali percebeu que aquela mãe estava estacionando numa das vagas e permitiu que a criança fosse ao encontro da mãe. A menininha pegou a sua mochila e foi arrastando a mochila com rodinhas até chegar perto do carro da mamãe. De repente um raio iluminou o céu. A menininha parou, olhou para o céu e mandou um beijo. E continuou caminhando até o carro da mamãe. A mamãe saiu, ficou aguardando, segurando a porta do carro, até que sua filhinha chegasse pela calçada. De repente, um trovão e outro raio iluminou a cena. E a menininha parou, olhou para o céu e mandou outro beijo. Terceiro relâmpago aconteceu e a menina parou outra vez e mandou mais um beijo para o céu. Quando a menina chegou perto do carro, a mãe colocou a filhinha dentro do carro. Disse: filha, desculpe o atraso, você está com medo? A menina disse: não, mãe, não estou com medo. E a mãe perguntou: por que você estava mandando beijo para o céu toda vez que tinha aquele clarão? A menininha disse: mamãe, é que Deus estava tirando uma fotografia de mim e eu estava mandando um beijo para ele. É uma expressão infantil, mas serve para nos dizer nesta ocasião que Deus está sempre tirando uma fotografia da nossa vida, porque Ele tem cuidado de todos nós. A grande pergunta é: como é que eu posso ter uma vida cristã vitoriosa? Diante dos problemas que surgem na vida, diante das dificuldades que nós enfrentamos, como podemos ter uma vida cristã vitoriosa? A Bíblia nos responde essa pergunta: como ter uma vida cristã vitoriosa? E há alguns segredos para isso. O primeiro grande segredo é o que eu vou dizer a você agora. Está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. O apóstolo Paulo, ele escreveu qual é o primeiro segredo para você ter uma vida cristã vitoriosa. E diz a palavra de Deus o seguinte: o primeiro grande segredo. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o primeiro grande segredo, guardar a fé. Não é fácil guardar a fé. Em tempos de crise, muitas pessoas perdem a fé. Em tempos de crise, muitas pessoas desanimam e acabam então entregando os pontos, jogando a toalha. Muitas pessoas, depois dessa pandemia, não irão mais às igrejas, porque as pessoas esperaram alguma coisa acontecer de bom e não aconteceu. E muitos perderam a fé. O apóstolo Paulo diz: o primeiro grande segredo para você ficar firme é você guardar a sua fé. Como você reage diante dos problemas?
Você desanima diante dos obstáculos? Muitas pessoas não acreditam naquilo que estão passando. Não acreditam que estão sem recursos. Não acreditam que a doença alcançou a família. Não acreditam que um óbito aconteceu na família. E alguns então estão com desânimo mostrado assim no rosto. Como você reage diante das circunstâncias adversas que você tem enfrentado? Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em Pernambuco houve uma vigília, um grande culto. E o pastor da igreja que estava dirigindo o culto disse: eu gostaria de pedir às pessoas que tivessem um verso preferido da Bíblia, que levantasse e declamasse, por favor. Vai ser muito saudável, muito bom para que todos possamos ouvir sua experiência pessoal com a palavra de Deus. Um homem levantou e disse: pastor, eu gostaria de dizer Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito obrigado, meu irmão, disse o pastor. Mais alguém? Outro homem levantou e disse: pastor, para mim o Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muito obrigado. Outro levantou e disse: Salmo 121, verso 1. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Uma senhora entusiasmada disse: pastor, o meu verso preferido é 2 Timóteo 4, verso 7. 2 Timóteo 4, verso 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas aquela mulher, no entusiasmo, ela trocou as palavras e disse uma outra verdade. Ao invés de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ela disse: combati o bom combate, acabei com a fé e saí na carreira. E todo mundo da igreja deu risada. Ela disse uma verdade invertida, que é uma verdade de hoje. Há muitas pessoas acabando com a fé e saindo na carreira da presença de Deus. Como você reage diante dos problemas? Você tem guardado a sua fé? Sua fé tem sido firme? Ou você tem desistido diante dos obstáculos? Há pessoas que não conseguem passar pelos obstáculos da vida. Muitas pessoas desistem dos seus cursos, muitas pessoas desistem do casamento, muitas pessoas desistem dos seus filhos, muitas pessoas desistem de sua profissão, porque encontraram um obstáculo. E esse obstáculo impediu que eles continuassem. Um homem baixinho no Japão, Sr. Soichiro, ele fez um motorzinho e foi numa fábrica de motores que havia perto da casa dele. E mostrou os motores, aquele motorzinho para os engenheiros. Os engenheiros gostaram muito, disseram: maravilha, foi o senhor que fez? Eu mesmo. Puxa, o que o senhor pretende? Eu gostaria que a empresa fizesse aqui uma compra dessa minha invenção e me pagasse alguns valores pela produção. O homem disse: isso é possível. Um dos engenheiros disse: isso é possível. O senhor é certificado? Você tem diploma de engenheiro mecânico? Ele disse: não, eu sou apenas mecânico. E o engenheiro disse: infelizmente não podemos fazer contrato com uma pessoa que não tem uma certificação. O senhor Soichiro abaixou a cabeça e saiu praticamente ali arrastando os pés. Mas chegando na rua ele parou um pouquinho e pensou: peraí, se é uma certificação que eles precisam, e se isso é um obstáculo, eu vou conquistar essa certificação. Entrou numa escola, fez um supletivo, conseguiu uma vaga no vestibular, fez o vestibular e entrou numa faculdade de engenharia mecânica. 6 anos depois, o senhor Soichiro estava entre os graduados da engenharia mecânica. Aperfeiçoou o seu motorzinho, foi de novo na fábrica de motores e disse: eu tenho um motor que eu inventei. Mostrou aos engenheiros, todos ficaram impressionados com a performance do motorzinho. E o que o senhor pretende? Gostaria que a empresa estivesse fazendo aqui um royalties, produzisse os motores e me pagasse um percentual pela produção ou pelas vendas? Isso é possível? Vamos assinar o contrato? Primeira coisa: o senhor é certificado? O senhor Soichiro disse: aqui está, o meu diploma de engenheiro mecânico. Eles assinaram um contrato. A linha de produção foi montada, mas uma bomba americana caiu em cima da fábrica e destruiu tudo. O senhor Soichiro, quando soube do acontecido, disse à esposa dele: parece uma perseguição, mas eu não vou desanimar. Eu tenho aqui as peças, eu vou produzir motores aqui em nosso galpão, no fundo de casa. Ele começou a produzir. Quando ele fez o primeiro motor, ele havia já um de teste, mas ele fez o primeiro motor numa linha de produção. Aconteceu um terremoto no Japão. E aquela cratera enorme se abriu bem debaixo da casa dele, engoliu a casa do senhor Soichiro com seu galpão, suas ferramentas. Ele só conseguiu salvar um motorzinho, o único que ele conseguiu salvar, junto com sua esposa. Perdeu tudo. O irmão dele disse: se você quiser morar lá no interior, na casa que eu tenho, eu lhe permito. Lá tem bicicleta, você pode utilizar lá.
para fazer suas compras na cidade. O Sr. Soichiro foi morar a mais de 200 quilômetros da cidade de Tóquio. E chegando naquela cidadezinha, ele começou a ter dificuldade, porque era tempo de guerra também. Não havia gasolina para se andar de carro. O Sr. Soichiro tinha que fazer compra na cidade, quase 40 quilômetros. Ele disse, como é que eu vou fazer para ir na cidade para fazer compra? A pé não vou conseguir, é muito longe. Ele disse, já sei o que vou fazer. Ele era engenheiro mecânico. Ele pegou aquele único motorzinho que lhe havia restado. Ele acoplou na bicicleta. Ele fez uma engenharia para a catraca traseira. Ele pegou uma garrafinha de refrigerante, colocou gasolina, colocou uma mangueirinha e fez o motor pegar. E as pessoas daquela cidadezinha ficaram impressionadas quando viram aquele japonesinho baixinho chegando na cidade com aquela bicicleta barulhenta, fumacenta, mas que andava sem pedalar. Todos se aproximaram, queriam ver o seu invento. E ele disse, uma bicicleta a motor, não é preciso mais do que 1 litro para andar mais de 50 quilômetros. E as pessoas ficaram impressionadas, eu quero uma dessa, eu quero uma, e os pedidos choveram. Ele foi anotando os pedidos de todos e o nome e endereço, mas havia um problema. Como produzir se ele não tinha dinheiro? Mais um obstáculo. O Sr. Soichiro disse, não vou desistir. Ele visitou 1.500 estabelecimentos comerciais para fazer uma parceria com esses empreendedores que tinham seus estabelecimentos ali. Ele conseguiu mais de $50 mil e montou um galpão. E montou uma linha de montagem e começou a produzir bicicletas a motor. Uma bicicleta demorava 45 dias para ser produzida e entregue. Mas ele não desistiu. E hoje nós conhecemos uma das maiores empresas de motores do mundo, a Honda Corporation. Nome desse japonesinho, Sr. Soichiro Honda. Um homem que não parou diante dos obstáculos. Guarde a sua fé. Isso é muito importante, você manter a fé. Esse é o primeiro grande segredo de uma vida cristã vitoriosa. Segundo grande segredo de uma vida cristã vitoriosa. Esse segredo é, use a força que Deus te deu. E para isso eu quero ler um texto bíblico. Qual é a força que você tem? Muitas pessoas não sabem a força que tem. Nós temos uma força poderosa dentro de nós, todos nós temos. Mas para isso você tem que saber qual é a fonte de sua força. E eu vou ler para você aqui, Isaías 41, verso 13, diz assim, porque eu, o Senhor, teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Aqui está o segredo da força do ser humano. O ser humano tem que estar conectado com sua mão na mão divina. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Se você estiver conectado com Deus, a sua força será sobrenatural. Use a força que Deus te deu. Esse é o segundo grande segredo. Algumas pessoas não sabem a força que tem. Quando eu era menino, eu gostava de ir no circo. Gostava de ver os elefantes, aqueles enormes animais que faziam aquelas acrobacias. Eu ficava impressionado. E no meu bairro, um circo chegou. E quando eu assisti o espetáculo, eu dei a volta no circo. Eu queria saber, eu queria ver os elefantes. E havia ali 2 grandes elefantes. E quando eu cheguei perto, eu percebi que os elefantes estavam presos por um pequeno barbante, numa pequena estaca, que eles facilmente quebrariam. E eu disse para o homem que estava cuidando, moço, esses elefantes eles vão fugir. E aquele homem com paciência disse, filho, vem cá, esses elefantes não vão fugir. Por que, Senhor? Porque eu cuido deles desde que eles eram pequenos. Eu os amarrei nessa estaca com esse pequeno barbante. Mas você sabe por que eles não fogem nem quebram esse barbante? Eu disse, por quê? Ele disse, porque os elefantes não sabem a força que eles têm. Podem derrubar uma casa, podem virar um caminhão, mas eles não sabem a força que têm. Por isso que esse barbantinho o segura preso nessa estaca. Você já sabe qual a força que você tem? Se você estiver com a sua mão segurando a mão de Deus, a sua força será sobrenatural. Eu me recordo que quando eu cuidava de uma igreja, há alguns anos atrás, eu cheguei voltando de um trabalho num bairro longe, quase 30 quilômetros de onde eu morava. Eu cheguei, passei na frente da igreja numa quarta-feira, era culto. E quando eu passei naquela igreja, percebi que eram as 8h30 da noite, os irmãos estavam todos do lado de fora, e a igreja acesa. Eu perguntei, o que está acontecendo? O pregador de hoje não veio? Veio sim, irmão Gilberto, mas por que vocês estão do lado de fora? E então eles me disseram, o irmão lembra do Luiz? Sim, aquele rapaz alto, de quase 2 metros de altura, muito musculoso. O que aconteceu? Pois o Luiz ficou endemoniado hoje.
E nós ficamos com medo e trancamos ele dentro da igreja junto com aquele velhinho, o irmão Dalvo. Falei, o quê? Vocês prenderam o Luiz endemoniado com quase 2 metros de altura, forte como ele era, e junto com o irmão Dalvo, que tem 1,5 metro de altura e que tem 70 anos de idade. Vocês enlouqueceram? Irmãos, nós estamos todos aqui apavorados. Eu disse, meus irmãos, vocês não sabem a força que vocês têm. Pelo amor de Deus, abra essa igreja. E quando as portas foram abertas, todos que estavam lá de fora começaram a chorar emocionados. O irmão Dalvo, aquele ancião de 70 anos, estava de pé. Luiz, aquele rapaz endemoniado, estava liberto, assentado num dos degraus, e o irmão Dalvo lendo a Bíblia para ele. Eu disse, estão vendo? Aquele lá sabe a força que ele tem, porque tem a mão segura, conectada com a mão divina. Use a força que Deus te deu. Não desanime, vá para cima dos problemas, porque essa é a melhor maneira de você mostrar que você está conectado com Deus. Use a força que Deus te deu. O sucesso da vida cristã não acontece por acaso. É preciso que nós saibamos que o terceiro segredo é que mostra o segredo de uma vida cristã vitoriosa. E o terceiro segredo é: aproveite as oportunidades que Deus te dá. Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades na vida. O apóstolo Paulo, ao falar sobre oportunidades, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 15, ele diz assim: portanto, meus irmãos, vede diligentemente como andais, não como doidos, mas como sábios. No verso 16 ele diz: usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha só que conselho. O apóstolo Paulo está dizendo: use as oportunidades, porque os dias são maus. É preciso saber usar a oportunidade. Alguém disse que a oportunidade é careca. Você tem que pegar ela de frente, porque se ela passar por você, diz que ela é careca e ensaboada. Se ela passar por você, ela não tem cabelo por onde você possa agarrar. Por isso tem que aproveitar a oportunidade quando ela aparece. Disse uma pessoa com sabedoria: o verdadeiro sucesso em cada setor da vida não é resultado do acaso ou acidente do destino, mas é a operação de Deus na vida daqueles que sabem aproveitar as oportunidades. Não perca a sua oportunidade, aquela que aparece, a oportunidade de um bom emprego, a oportunidade de testemunhar diante de Deus, a oportunidade de se casar com a pessoa que você ama, a oportunidade de você ajudar uma pessoa que necessita no momento correto. Conta-se que nos arredores da cidade de Eduard, na Inglaterra, um homem estava se protegendo no beiral de uma casa. Chovia muito e esse homem estava ali esperando a chuva passar. Enquanto ele estava esperando a chuva passar, na ponta da casa do outro lado era a oficina de um ferreiro. E aquele homem percebeu que o ferreiro pegava o seu martelo, a sua marreta, e batia no ferro vermelho sobre a bigorna. Enquanto aquele ferreiro batia para amassar o ferro, para formatar o ferro, ele assobiava uma canção. E aquele homem que estava no beiral ficou ouvindo aquela canção e disse: que coisa maravilhosa! E ele então ficou ali impressionado. A chuva acabou e ele ficou ouvindo o ferreiro batendo na bigorna sobre o ferro e assobiando aquela música. Ele disse: que oportunidade Deus me deu. Ele foi para a casa dele, assentou-se em sua escrivaninha e escreveu uma melodia baseado no compasso do ferreiro batendo na bigorna e assobiando aquela melodia. Ele compôs o grande concerto musical Melodioso Ferreiro. Handel era o nome desse homem, o grande maestro e músico Handel. Pode ir na internet, no Google, e coloque lá Handel, Melodioso Ferreiro. Você vai encontrar a história dessa música, como foi feita. Esse homem aproveitou essa oportunidade e essa música tornou Handel famoso em todo o mundo, como também o hino Aleluia, que foi composto por Handel também. Queridos, o tempo e a sorte, ela pertence a todo mundo. É preciso saber aproveitar as oportunidades. Quantas oportunidades você já perdeu? Oportunidade de um bom emprego, oportunidade de ser promovido no trabalho, oportunidade de fazer um curso, uma faculdade, oportunidade de ter feito uma viagem, oportunidade de ter casado com a pessoa que você amava, oportunidade de ter conquistado o coração da pessoa certa,
oportunidade de ter fugido de um assédio e não fugiu, e hoje você se sente preso a uma situação indelicada diante da sociedade, diante de Deus, oportunidade de estar vivendo em outro lugar. Você não aproveitou a oportunidade? Oportunidade de ter falado a alguém sobre Jesus e a pessoa morreu e você não falou? Oportunidade de hoje você viver feliz. Oportunidade de ter recurso. E você pensa, se eu tivesse guardado, hoje eu teria para me sustentar. Perdeu a oportunidade. Querido, existe no rio Amazonas um peixe que é esse aqui. Ele é chamado de trabolho. De tralhoto, melhor, tralhoto. É chamado o peixe 4 olhos. Ele tem 4 olhos. Ele tem 2 olhos na parte de cima e 2 olhos na parte de baixo. Esse peixe, ele aproveita o melhor dos 2 mundos. Ele fica flutuando. Com os olhos de cima, ele consegue ver toda a superfície e o que acontece sobre a água. E com os olhos de baixo, ele consegue ver tudo que está abaixo da água. O cristão tem que ser semelhante a esse peixe. Tem que aproveitar o máximo que esse mundo oferece de oportunidade. Oportunidades boas, decentes, éticas. Oportunidades que honrem a Deus e honrem a família e a sociedade. E tem que olhar para o céu também, com os olhos voltados para o céu. Queridos amigos, isso é saber aproveitar as oportunidades. Nunca esqueça desse segredo. Aproveite as oportunidades que você tem. Albert Sabin, por exemplo, descobriu a vacina contra a poliomielite. Um repórter perguntou para ele: Senhor Sabin, Senhor Albert Sabin, o que o senhor diz das 200 tentativas fracassadas que o senhor teve até chegar nessa vacina? Ele disse: olha, é estranho, a minha família não chama o que eu fiz de 200 fracassos, mas eu acho que eu tive 200 tentativas. Eu aprendi muito com as 200 vezes que tentei inventar a vacina. Na 201ª, eu consegui resultado positivo, de maneira que eu acredito que eu tive 200 oportunidades até chegar naquilo que se tornou essa vacina homologada. Senhores, queridos amigos, não perca as oportunidades que Deus te dá. Quarto segredo de uma vida cristã vitoriosa: ame a vinda de Jesus. Esse é um segredo importante. A Bíblia tem 2.500 citações sobre a segunda vinda de Jesus. Cristo mesmo, ao ir para o céu, ele disse: eu voltarei, vou preparar lugar para vocês. Um anjo desceu do céu e disse para os discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi para o céu vai voltar. Então, esse segredo é muito importante para você ter uma vida cristã vitoriosa. Ame a segunda vinda de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim em 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. No verso 7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No verso 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Eu releio o verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos que amarem a sua vinda. Percebam que nessa expressão do apóstolo Paulo, há uma profecia de vitória para a sua vida. O apóstolo Paulo diz assim: eu combati o bom combate, cheguei no fim. Agora Deus vai me dar a coroa da vitória. Mas não é só para mim, é para todos que amarem a sua vinda. E se você que está me assistindo agora ama a vinda de Jesus, você já tem 50% de vitória garantida. Essa coroa é para todos quanto amarem a vinda do Senhor Jesus. Por isso, não deixe para depois. Ame a vinda de Jesus agora. Muitos pioneiros que passaram por esse mundo desceram à sepultura com essa esperança, amando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quinto segredo de uma vida cristã vitoriosa: não se envergonhe de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Há pessoas que se envergonham de serem vistas com uma Bíblia. Há pessoas que se envergonham de serem questionadas: você é crente? Você é evangélico? Você crê em Deus? Há pessoas que se envergonham. E eu lembro que um pastor estudou no colégio e durante 2 anos ele não falou para o colega de quarto que ele era uma pessoa que assim servia a Deus. Quando o colega foi embora para outro colégio, aquele colega disse: você é evangélico, né? E aquele homem disse, aquele rapaz disse: como é que você descobriu?
É que eu vejo você saindo, às vezes domingo à noite, quarta à noite, no sábado, e eu percebo que você vai para alguma igreja. Por que você não me falou que você serve a Deus? Eu estou procurando uma pessoa que me ajude a servir a Deus. Aquele pastor escreveu depois que carrega no peito até hoje essa frustração de não ter dito para o amigo que ele servia a Deus. Foi um discípulo secreto. Interessante, né? Martinho Lutero foi uma pessoa que se levantou, subindo as escadas de São Pedro em Roma, e levantou-se e disse: Deus está me dizendo, o justo viverá pela fé. E dali então Martinho Lutero começou toda a reforma protestante e revolucionou o mundo. Interessante que na mesma época um outro homem havia sido preso porque estava tendo as ideias que Martinho Lutero estava tendo. Esse homem chamava-se Martinho Basel, e ele foi preso num calabouço. Depois que esse homem saiu, 20 anos depois, as pessoas que entraram ali para reformar aquela cela descobriram um tijolo solto e tiraram aquele tijolo, e embaixo daquele tijolo estava uma declaração de Martinho Basel: eu amo Jesus Cristo. Mas ele escondeu isso de todo mundo e não foi uma bênção para a humanidade. Martinho Lutero foi uma bênção para a humanidade. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Aquele grande homem chamado John Knox, da Escócia, ele ajoelhou-se certa noite à beira de sua cama e disse: meu Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Esse homem foi inspirado por Deus e evangelizou mais de 1 milhão de pessoas na Escócia, se colocando nas mãos de Deus. David Livingstone estava na Inglaterra quando viu um homem chamado Dr. Scott falando que na África milhões de pessoas morriam sem conhecer a Deus. E aquele homem, David Livingstone, ele resolveu ir para a África, desembarcou no Congo e começou então toda uma vida de pregar o Evangelho. Queridos amigos, depois de 20 anos, um amigo dele, Dr. Edward, escreveu para ele e disse: David, estou indo ao seu encontro. Eu vou trazer você de volta para a Inglaterra. Você é um nobre inglês, escocês, mas de sangue escocês, mas é um homem de nacionalidade inglesa. Você tem que voltar para a Inglaterra. E o Dr. Edward tomou o navio, navegou durante 30 dias até chegar na África do Sul. David Livingstone estava aguardando um amigo no porto. Quando o Dr. Edward viu David naqueles trajes simples da África, com a pele queimada, o cabelo em desalinho, ele chorou e disse: não acredito, esse não é o Lorde inglês que eu conheço. Você tem 1 semana para irmos para a Inglaterra de volta. David abraçou o amigo e os dois começaram a percorrer aquelas aldeias. David Livingstone queria então encerrar o seu trabalho. Eles passaram por muitas aldeias. Quando foi uma noite, David Livingstone estava com o Dr. Edward sobre uma colina e muitos pontos de focos de luz apareceram na floresta. E o Dr. Edward perguntou: David, o que são esses pontos de luz? E David Livingstone disse: olha, cada luz que você está vendo é uma aldeia. São pessoas louvando a Deus. Eram todos antropófagos, comiam carne humana, viviam em constante guerra. Hoje são cristãos, hoje servem a Deus. Quando terminou a semana, David Livingstone disse ao Dr. Edward: pronto, eu estou pronto para voltar para a Inglaterra. Dr. Edward olhou para David Livingstone e disse: meu amigo David, se eu levar você de volta para a Inglaterra, eu estarei cometendo o maior crime contra o Evangelho. Sabe de uma coisa? Eu resolvi ficar de ajudar você, se você me permitir ser seu ajudante. E assim David Livingstone ganhou um dos grandes ajudantes para evangelizar a África. David Livingstone morreu às 3 horas da manhã, levantou-se para orar. Ele morreu ajoelhado. Ele havia pedido ao Dr. Edward: quando eu morrer, eu gostaria que você retirasse o meu coração e você plantasse, enterrasse ele na África e mandasse o corpo para a Inglaterra. O corpo é da Inglaterra, mas o coração é da África. E quando David morreu, o Dr. Edward abriu o peito de David, retirou o coração e plantou ali na África. Hoje, no local onde está o coração de David, há um grande prédio, a Fundação David Livingstone, que prepara missionários para pregar no mundo inteiro. Um homem que não se envergonhou do Evangelho. Esse segredo é importante: não se envergonhe do Evangelho.
E aqui o sexto segredo para você ter uma vida cristã vitoriosa: descubra o valor que você tem diante de Deus. Qual é o valor que você tem diante de Deus? Algumas pessoas se autodepreciam, algumas pessoas têm baixa estima. Quando eu era menino, eu tinha uma baixa estima tremenda. Eu tinha a pele cheia de espinha. Por ser nordestino, os meninos da rua me trollavam constantemente. Havia ali o bullying infantil. E eu cresci com um sentimento de inferioridade. E isso me prejudicou muito quando fui para a escola. Eu ficava nos cantos, quietinho, sem conversar com ninguém. Até que um dia Deus me ensinou o valor que eu tinha. E foi lendo esse verso que eu descobri isso. Isaías 43, verso 4. Diz assim o Senhor Deus, através do profeta Isaías: para libertar você, eu sou capaz de entregar uma nação inteira como preço de resgate. Porque para mim você vale muito. Você é uma pessoa, um povo que merece muita honra. Queridos, essa é a palavra de Deus para você. Deus está dizendo: por causa de você, eu sou capaz de empenhar uma nação inteira como preço de resgate. Porque você vale muito para mim. Qual é o valor que você tem? Um grande conferencista estava diante de um auditório. Ele mostrou uma nota de 100 reais. E ele perguntou: quantos de vocês querem essa nota de 100 reais? E todo mundo levantou a mão. Ele disse: eu vou dar essa nota para vocês, mas espere um pouquinho, eu sei que vocês querem essa nota. E ele pegou aquela nota e ele então amassou bem amassadinha. Ele disse: quantos de vocês querem essa nota de 100 reais? E todo mundo levantou a mão. Ele disse: eu sei que vocês querem essa nota. Ele pegou e jogou a nota no chão e pisou várias vezes sobre a nota. Pegou a nota e disse: quantos querem essa nota de 100 reais? Completamente amassada e suja com a poeira do meu sapato. Todo mundo levantou a mão. Ele disse: sabe por que vocês querem essa nota? E ele foi então desamassando aquela nota rapidamente. Ele disse: vocês querem ainda essa nota? Porque todos vocês sabem que essa nota, mesmo do jeito que ela está, amarrotada, a vida até suja, vocês sabem que essa nota não perdeu o valor que ela tem. Ela continua valendo 100 reais. Queridos amigos, a vida pode nos amarrotar. A vida pode sujar o nosso nome, sujar a nossa personalidade, o nosso caráter, mas Deus não deixa de nos amar. Para Deus nós temos sempre o mesmo valor. Eu vi um palestrante com a nota de 2 reais e com a nota de 100 reais. Ele diz: a nota de 2 reais agora é menor, mas era do mesmo tamanho que a nota de 100 reais. Ele diz: ela tem o mesmo desenho da nota de 100. A nota de 2 tem a mesma assinatura que tem a nota de 100. A nota de 2, ela tem as mesmas gravuras internas contra a falsificação que tem a nota de 100 reais. Qual é a diferença? Ele diz: a diferença é apenas o valor que cada uma delas tem escrito. E ele diz o seguinte: qual é o valor que as pessoas olham para você, elas veem? Elas veem 2 reais ou elas veem 1 real? E ele colou na testa. Qual é o valor que as pessoas veem? Você é que dá o seu valor. Então, qual é o valor que você tem? Descubra o valor que você tem. Um menino chegou para o seu professor e disse: professor, eu sou um zero à esquerda. Eu não presto para nada. Todos os colegas gostam de mim, eu vou abandonar a escola. O professor disse: calma, você está com um problema, mas eu tenho um pior ainda. Eu preciso pagar uma dívida urgente. E eu não posso sair daqui agora. Olha, eu tenho esse anel é de ouro puro. Você vai lá no mercado e tenta vender este anel por 20 moedas de ouro. Menos que isso não. E aí o menino saiu com o anel e foi até o mercado. E ofereceu para um e para outro. As pessoas pegavam, olhavam e diziam: de quem é esse anel? É do meu professor. Ele quer vender para você pagar uma dívida. Quanto ele quer no anel? 20 moedas de ouro. Você está ficando louco? Eu dou 5 moedas. Não, 5 não, tem que ser 20. O menino ficou desanimado. Ninguém queria comprar aquele anel. Quando ele saiu do mercado, um homem assentado disse: menino, vem cá, deixa eu ver esse anel. Olhou o anel e disse: isso aqui não vale nada, isso aqui é ouro barato. Se você quiser, eu dou 1 moeda de ouro por esse anel. O menino disse: não. Meu professor disse que não. 20 moedas. O homem deu uma grande gargalhada. Você nunca vai vender por 20 moedas de ouro. O menino voltou para a casa do professor, arrastando os pés, cabeça baixa. Disse: professor, eu não falei para o senhor que eu sou um zero à esquerda? Nem este anel eu consegui vender. O professor disse: calma, não chora. Vai até o fundo da rua, vira à esquerda. Tem uma loja bonita, azul. Você entra lá e diga para o homem do balcão que você quer vender esse anel para ele dar o valor do anel. O menino foi até lá, chegou na loja, entrou.
O homem do balcão disse, pois não? Ele disse, meu professor tem esse anel e ele gostaria de vender esse anel. O senhor pode avaliar, por favor? O homem pegou o anel, colocou numa balança, viu o peso do anel, pegou um grande livro, um catálogo, colocou sobre o balcão, olhou o anel comparando com o desenho de um outro que estava no catálogo. Colocou o anel na balança outra vez, pegou uma lupa, colocou no olho direito, pegou um pequeno pano, pegou um líquido, passou sobre o anel, olhou com a lupa, colocou o anel de volta sobre o balcão. Disse, de quem é esse anel, menino? Ele disse, do meu professor. Ele precisa pagar uma dívida, quer vendê-lo. Então aquele homem disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, filho. Este anel é um anel muito valioso. Ele vale pelo menos 120 moedas de ouro. Mas eu dou 70 moedas à vista agora, se o seu professor quiser. O menino pegou o anel e disse, muito obrigado. Saiu numa carreira enorme. Entrou dentro da casa do professor com grande alegria, chamando o professor, professor, vale 70, vale 70, vale 70. O professor disse, calma. O que foi que o homem disse? Ele disse que esse anel vale 120 moedas de ouro, mas ele paga 70 moedas agora à vista. O professor disse, calma, senta aí. Eu não quero vender esse anel, eu só queria que você aprendesse uma lição. Está vendo, você foi no mercado, onde as pessoas não entendem de joia, e qualquer um deu qualquer ninharia, qualquer bagatela pelo anel. Você foi naquela loja de joia, onde tem uma pessoa especializada em joia. Uma pessoa que conhece o valor da joia. E você viu qual é o valor real? O menino abaixou a cabeça e disse, sim, professor. E o professor disse, parece que você, meu filho, está deixando que outras pessoas coloquem um valor que você não tem. Você é uma pessoa única. Deus fez você de maneira única. Então, meu filho, por favor, se valorize. Você tem um valor incalculável diante de Deus. Você que está me assistindo, qual é o valor que você tem? As pessoas talvez digam para você que você não tem valor, que você é um zero à esquerda, que você é uma pessoa lesada, mas você tem um valor incalculável diante de Deus. Você tem qualidades que só você tem e é preciso explorar essas qualidades. Por isso, nesta transmissão, eu digo a você, descubra o valor que você tem. É muito importante. Todas as pessoas que venceram neste mundo foram rejeitadas em algum momento, mas descobriram o valor que possuíam e chegaram a ser pessoas de sucesso. O apóstolo João, por exemplo, foi um homem que foi jogado num tacho de óleo fervendo por um imperador, e o imperador disse, eu vou acabar com você. E João não morreu, passeou dentro do tacho de óleo fervendo, e o imperador disse, eu vou jogar você numa ilha, para você morrer de depressão. E jogou o apóstolo João na ilha de Patmos. E ali João descobriu que ele tinha um valor muito grande diante de Deus. Recebeu as maiores revelações que ele escreveu no livro do Apocalipse. Queridos amigos, este segredo é muito importante. Descubra o valor que você tem. Você será uma pessoa melhor, até mesmo com quem você se relaciona. Eu quero terminar dizendo a você o último segredo de uma vida cristã vitoriosa. O último segredo é aprenda a confiar em Deus e a refletir Jesus em sua vida. Esse é um segredo excepcional. Aprenda a confiar em Deus e a refletir Jesus em sua vida. Nesses tempos de problemas, de dificuldade, confiar em Deus realmente se torna algo muito importante para todos nós. Eu tenho visto pessoas, hoje em dia, tirando a própria vida. Nesta semana que passamos, um irmão da nossa igreja, uma pessoa que eu conhecia há mais de 30 anos, tirou a própria vida. Desiludido com a situação, ele acabou, assim, tirando a própria vida. Deixando a filha e a esposa num desalento, numa tristeza muito grande. Algumas pessoas não descobriram como confiar em Deus. Mesmo quando tudo parece contrário, continue confiando em Deus. Isso é muito importante. Uma mulher chegou no Rio de Janeiro e me disseram, assim, me afiançaram, é uma história verídica. Essa mulher chegou em casa do trabalho e o esposo disse, trouxe alguma coisa para as crianças comer? Ela disse, não, você não conseguiu nada? Não consegui nada, meu bem. Hoje, nada de trabalho, nada de dinheiro. Ela disse, as patroas não me pagaram também. Ela foi ao armário, não havia nem um macarrão velho para que ela pudesse fazer para os filhos. Ela ficou em desespero. O marido disse, vai na sua igreja e pede uma cesta de alimento. Ela disse, eu estou com vergonha, já pedi várias vezes, não tenho mais cara de pedir uma cesta de alimento lá para a nossa assistência social. E ele disse, o que vamos fazer?
Ela disse, não tem algum amigo que possa nos emprestar? Disse, ninguém, todos já nos emprestaram dinheiro. Ela disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir para Deus. O marido era um homem incrédulo, disse, pedir para Deus? Mas o que Deus pode fazer pela gente? Nós temos que fazer a nossa parte? Eu sei, disse ela, mas já que não temos nada, temos que recorrer a Deus. Ele balançou a cabeça e disse, essa mulher é louca. Ela foi para o quarto, ajoelhou-se e disse, Senhor Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Qual é a solução para esse problema? Estou sem nada em casa, meus filhos com fome. E ela ouviu uma voz dizendo, vá até o supermercado que está do lado da sua casa para você fazer uma compra. Ela disse, mas ela ouviu aquela voz e pensou, vai fazer compra? Eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho vale-refeição, eu não tenho dinheiro no banco, como é que eu vou fazer a compra? Ela ajoelhou-se e orou de novo, Senhor, eu não entendi. O Senhor está pedindo que eu vá até o supermercado fazer uma compra. E a voz disse, vá até o supermercado e faça uma compra. Eu garanto o pagamento. A mulher levantou-se e disse, se Deus está mandando, eu vou. Levantou-se, saiu do quarto e disse, marido, vamos fazer compra. Do lado dela havia um supermercado grandioso, uma das grandes redes do nosso país. Eu vou omitir o nome por uma questão ética. E aquele homem disse, vamos aonde, mulher? Vamos fazer uma compra. Deus disse que nós temos que fazer uma compra. Mas como? Nós não temos dinheiro, não temos nada. Vamos lá, Deus prometeu. E o homem disse, você é doida. Ela disse, vamos comigo. Participe da minha loucura então. Ele foi acompanhando a esposa e no caminho encontraram um amigo. O amigo disse, e aí, onde vocês vão? O marido disse, minha mulher enlouqueceu. Ele disse, vamos fazer uma compra, sem nada no bolso. O amigo disse, mas vocês enlouqueceram? Gente, isso aí é B.O. Isso aí vocês vão pagar mico. Olha, vai dar até a polícia. E a mulher disse, não tem nada de polícia, foi Deus que mandou. Se você é incrédulo, me acompanhe também. E os dois foram junto com aquela mulher. Ela disse, pegue cada um carrinho. Cada um pegou um carrinho, ela foi no supermercado. Entrou, foi pegando de tudo que ela queria. Colocou macarrão, colocou leitinho, colocou ali iogurte, colocou batata, colocou fruta, colocou feijão, arroz, os desinfetantes, colocou tudo que ela precisava dentro de casa. Os dois carrinhos ficaram aquela montanha. Ela disse, vamos para o caixa agora. O amigo disse, não quero nem ver, isso vai dar rolo. Chegaram no caixa, a mulher olhou o caixa e disse, vamos no número 18. Havia uma pessoa na frente. A pessoa foi atendida e aquele amigo disse, olha, eu não vou participar dessa loucura não, vou ficar sentado ali no meio do corredor naquele banco. Eu só quero ver o circo pegar fogo. E a mulher disse para o esposo, vai lá, pega o carrinho, vai lá na frente, vai ensacando. Vai colocando na sacola que eu vou colocando para a moça passar aqui no scanner. E a mulher foi colocando na esteira e a moça foi passando. Quando passou tudo, a moça olhou para aquela mulher, a moça do caixa disse, vocês vão pagar com o quê? Com cartão? Com dinheiro? A crédito? A mulher olhou para o marido olhou para o amigo sentado lá no banco, o amigo abaixou a cabeça dizendo, meu Deus do céu, isso não vai prestar. Aquele dia era aniversário daquela rede de supermercado. O rapaz que fazia as ofertas relâmpago estava com o microfone na mão. Ele dizia, eu tenho aqui um notebook com tantos gigas de memória, com isso, com aquilo, esse notebook que custa R$2.000. Nesse mês de aniversário, ele vai custar agora por apenas R$600, eu tenho só 2 unidades. E o povo corria para lá. Eu tenho aqui uma TV de 52 polegadas. E dava a descrição toda. Ela está por 5.000 e hoje nessa oferta por 1.200 eu só tenho uma unidade. E o povo corria. E aquele homem do microfone disse, eu tenho uma novidade para vocês hoje, senhores. Hoje esse supermercado está em festa e aniversário. Os senhores sabem, quando a gente inaugura um supermercado, os fornecedores nos dão muitos produtos como enxoval da inauguração. E a gente faz as promoções de inauguração no supermercado. Hoje, por ser aniversário, 10 anos deste estabelecimento. Os nossos fornecedores nos deram muitos produtos e nós temos o prazer de anunciar. A diretoria permitiu que fizéssemos isso nesse momento. Eu quero dizer a vocês que a pessoa que está neste instante no caixa de número 18 levará todas as suas compras inteiramente grátis. Era o caixa que essa mulher estava. O marido e o amigo, quando ouviram isso, caíram os dois desmaiados de tanta emoção. A mulher ajoelhou-se e deu glória a Deus. Aprenda a confiar em Deus e a testemunhar a respeito de Jesus. Isso é importante. As pessoas olham para a gente. Num trem que estava chegando numa das estações de Londres, havia 2 homens. Um homem cristão e outro homem que não era um cristão. Os dois estavam atrasados porque os dois constantemente olhavam no relógio. O trem havia tido um atraso em uma das estações e estava 15 minutos atrasado.
E um dos homens xingava e olhava para frente e falava contra o sistema de transporte. O outro homem estava em silêncio e orava a Deus, pedindo que Deus os abençoasse naquele momento. Na estação da plataforma, quando o trem se aproximou, um menino com uma deficiência em uma das pernas, ele se aproximava com o seu tabuleiro de doces. Lhe era permitido fazer isso naquela estação. E ele, mancando, com a perna mais curta, se aproximava ali da plataforma para oferecer seus docinhos para os passageiros. Quando o trem parou na estação, aquelas pessoas desceram de uma vez, todas de uma vez. Aquele homem nervoso, aquele homem que aparentemente não acreditava em Deus. Nervoso, ele foi saindo correndo e bateu de encontro com aquele menino deficiente, derrubou o menino. Os seus doces caíram todos pelo chão. Aquele homem nervoso pegou sua mala e disse: aleijado do inferno, de onde você anda? E saiu correndo. O outro homem que vinha atrás estava atrasado também, mas viu a cena do menino caído no chão. Ele deixou sua mala do lado do menino e pegou o tabuleiro e foi recolhendo todos os doces, alguns pisoteados. Levantou o menino, colocou o barbantinho ali no pescoço dele, disse: tudo bem? O menino disse: o senhor é Jesus? O homem disse: não, filho, eu não sou Jesus. Por que você está perguntando isso? Porque eu ouvi dizer que quando ninguém ajuda a gente, Jesus vem ajudar. O senhor deve ser Jesus. Ele disse: não, eu não sou Jesus. Eu sou um amigo de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Ele disse: eu ouvi um pouquinho. Senta aqui, eu vou contar uma história para você de Jesus. E assentou-se com aquele menino e contou uma história para ele sobre Jesus. Colocou aquele menino ali sentado e disse: olha, alguns doces se estragaram, quanto deu? Ele disse: deu o equivalente hoje a R$5. O homem deu o dinheiro e disse: pronto, esses doces amassados são meus, tá bom? Para você não perder. O menino ficou feliz diante de aquele homem e disse: para mim o senhor é Jesus, viu? O homem se emocionou e disse: calma, eu sou amigo de Jesus. Aí foi embora, emocionado, pensando: esse menino viu Jesus em mim. Esse é um segredo importante. Aprenda a confiar em Deus e a revelar Jesus em sua vida. Nós, nesse mundo, passamos por muitas situações que nos fazem baixar a fronte. São muitos problemas. Outro dia eu estava em casa e estava pensando: como é que eu posso ilustrar os problemas da vida? E eu então peguei, sabe o quê? Peguei isso aqui, eu peguei milho de pipoca e resolvi fazer pipoca. E eu coloquei numa panela. Eu comecei então, botei óleo, botei no fogo, comecei então a mexer a panela com aquele milho de pipoca. E em certo momento, quando o óleo estava esquentando, eu olhei para aquela panela e eu pensei assim: e se eu, Gilberto, fosse um milho de pipoca? O que é que eu faria dentro dessa panela com esse óleo quente? Enquanto eu pensava e me projetava como um milho de pipoca, eu fiquei pensando: se eu fosse um milho de pipoca, eu estaria apavorado, porque o óleo está esquentando. E de repente o óleo deu assim um pipoco e fez pingar um pinguinho no meu rosto. Eu percebi que o óleo ia saltar, eu peguei a tampa e fechei a panela. Foi nesse momento que eu fiquei pensando, como milho de pipoca, se eu estivesse dentro de uma panela fechada e a temperatura aumentando, eu, Gilberto, me senti um milho de pipoca. Eu comecei a pensar: eu estaria gritando nesse momento: abre essa tampa, não me deixa aqui, está muito quente, pelo amor de Deus, não me deixa nessa panela. E eu, Gilberto, me senti um milho de pipoca. E senti que o óleo estava aquecendo, estava esquentando. E vi os milhos sendo jogados de um lado para o outro. E quando chegou um certo momento que o óleo esquentou tanto, e a agonia se tornou muito forte, eu, como um milho de pipoca, imaginando que eu era um milho de pipoca, de repente eu senti que algo começou a acontecer. Eu senti uma explosão, e outra, e mais outra, e mais outra, e de repente, quando aquelas explosões acabaram, eu pensei: eu estou morto, morri. E quando eu me olhei, eu não era mais um milho de pipoca, eu era uma pipoca bonita, brancona, abençoada, cheirosa. Aquilo que eu pensava que seria o grande desastre da minha vida, na verdade se tornou uma bênção. De milho eu me tornei uma pipoca. Naquela ilustração em que eu imaginei ser um milho de pipoca. E eu percebi que no fundo da panela havia alguns milhos que não estouraram. Esses milhos que não estouram, nós chamamos de piruá.
não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, a situação que você está passando hoje é uma situação que vai ser um benefício para a sua vida, vai ajudar você no presente e no futuro. Aquilo que eu pensei que poderia ser a minha tragédia da vida se transformou numa grande bênção. Por isso, nesta transmissão, eu digo a você, o segredo para você ter uma vida cristã vitoriosa, o último segredo, aprenda a confiar em Deus e a revelar Jesus em sua vida. Deus abençoe você grandemente. Muito obrigado de coração por sua atenção. E transmita este vídeo para outras pessoas, com certeza serão abençoadas pelas palavras que aqui foram ditas. Que Deus te abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.